comigo, ensinar coisas sobre Deus. E uma das coisas que ela me ensinou é que ele existia e que a gente não o via. E ela trouxe o fenomenal conhecimento que os cientistas procuram hoje e não acham. Que o Criador de todas as coisas era esse Deus. Então ela trouxe essa palavra, Deus é uma pessoa. Deus é o Criador de tudo isso que você vê. É o seu Criador, é o Criador de tudo, é o Criador de todos. 6 anos de idade, eu tive esse conhecimento. Com 6 anos de idade, ela disse, quando nós oramos, Deus ouve. Quando falamos com Deus, Deus escuta. A igreja já está careca de saber, né, Sérgio? Esse testemunho que eu vou falar aqui, mas não importa porque vai edificar. Eu tenho intimidade com ele, por isso que eu falei assim. Com 6 anos, a minha avó me disse, o que você pede para Deus, Deus ouve. Quando você fala com Deus, Deus escuta. Eu tive 2 experiências que eu nunca vou esquecer na minha vida. 2 tremendas experiências. Uma delas, meu pai me colocou no colo. Naquele período, naqueles dias, nós morávamos numa cidade chamada Governador Valadares, em Minas. Me colocou no colo e falou, meu filho, o papai não está bem, e se um dia o papai vir a faltar, eu quero que você fique com a mamãe, você já é um rapazinho, você vai cuidar das coisas, ajuda a mamãe. Era a cabeça do meu pai. Naqueles dias, meu pai tinha um câncer no pulmão, ele sentia dores lacinantes. E ele sentado na cama, tinha me chamado lá no quarto dele, me colocado assim na perna dele e conversando comigo. E eu ouvindo meu pai contando essas duras. Anos depois, meu pai disse que ele achava que a vida dele realmente estava acabando ali. Porque muitas pessoas, naquela época, os recursos eram muito, muito pouco. Eu nasci em 63, para 6 anos... 69, é isso? 1969, a medicina não estava tão bem, né? Em comparação a hoje. Então, naqueles dias, eu orei pelo meu pai. E como Deus acrescentou os dias de vida. Boa parte dos irmãos conheceram o meu pai aqui. Me lembro quando meu pai estava fazendo um encontro com Deus, eu escrevi uma carta, eu coloquei isso. E ele disse que quase pensou que ia morrer quando eu coloquei aquele... Tanto que ele lembrou de tudo que havia acontecido, né? E foi muito impactante. A segunda coisa, irmãos, aqui eu brinquei com o Sérgio, é que naquele período em que a minha avó falava sobre Deus, e que quando nós falamos com Deus, Deus nos ouve, nós éramos pobres. Nos dias de hoje, boa parte das crianças ganham mesadas. Ganham dinheiro dos pais, né, uns trocados para ir para a escola, para ter um dinheirinho e tal. Meu pai não tinha para dar. Mas quando a minha avó me disse que o Pai do céu ouvia as nossas orações e era rico, e fazia o que a gente pedia, eu passei a pedir todos os dias, eu pedi para o Pai do céu me dar 20 centavos. E o Pai do céu me dava 20 centavos. E eu saía, eu comprava uma cocada e uma laranja. E eu comecei a chegar em casa com uma cocada e com uma laranja. E a minha mãe me perguntava, quem está te dando isso? Aí eu contei para ela quem estava me dando. Ela ficou impactada, ela ficou impressionada. Às vezes eu passava, e na rua eu ia, porque ela dizia que o Papai do céu morava no céu, eu achava que ele ia jogar dinheiro para mim do céu. Eu saía na rua e eu procurava e eu achava. Eu orava no meu quarto e eu ia para a rua buscar o que eu havia pedido, porque ela dizia que o Papai do céu era bom. Eu saía buscando. Então a primeira noção que nós temos de Deus é essa noção básica que as pessoas nos falam sobre Deus. Quando nos falam o que é correto, a nossa vida é um miragem. A gente voa.
A nossa comunhão com Deus funciona. As coisas entre nós e Deus passam a acontecer na realidade. Porque é real. Ele é real. Amém? Então, se temos um conhecimento real de Deus, a nossa vida não fica a mesma coisa. Então, tudo que você sabe sobre Deus que é certo e que está em você, isso vai funcionar. Agora, qualquer coisa que você tenha ou saiba a respeito de Deus, mas que é irreal, será apenas uma religiosidade. Será vazio, não funcionará. E dará a você uma sensação de vazio também. Ainda que isso esteja mesclado com intelectualismo, informações, conhecimento. O que você sabe sobre Deus precisa ser verdadeiro para funcionar na sua vida. Para te levar para Deus. Uma criança de 6 anos não tem formação intelectual. Uma criança de 6 anos sabe o básico da comunicação, mas com aquele básico eu pude caminhar em algumas coisas. O primeiro conhecimento que nós temos sobre Deus também é um conhecimento religioso. Passamos a conhecer Deus, um Deus que está na religião. Procuramos Deus em uma religião. Buscamos uma religião para ter relacionamento com Deus. Achamos um lugar onde os religiosos se reúnem. Geralmente a religião que nós escolhemos, ou a igreja que nós escolhemos, tem tudo a ver com o nosso temperamento. É assim que as coisas funcionam. A igreja é a cara da nossa alma. Cada um de nós somos assim. E aí, veja só, eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia, se ainda está aberta, capítulo 6 aí de Oséias. Ele diz, o profeta está falando para o povo de Deus. Estou sendo repetitivo para você entender a mensagem. O profeta não está falando para quem não conhecia Deus, mas era para quem conhecia. E o que o profeta dizia era nada mais, nada menos do que voltemos para Deus. Ele chegou no povo de Deus e disse, povo de Deus, voltemos para Deus. Então, olha só, a minha versão no verso 1 diz aí no capítulo 6 assim, venham, voltemos para o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, que estar na igreja não significa em essência já estar em Deus. Estar na igreja é parte de um maravilhoso processo. Começa por aí, mas não deve se limitar até aí. Estar na igreja é parte, estar na igreja não é tudo. Chegar aqui é parte de um processo que Deus está te colocando. Mas a paixão de Deus, sabe qual é? É a sua alma. Amém, igreja? A paixão de Deus é a sua eternidade. E Ele está interessado em que você o conheça. Porque conforme você vai conhecendo Deus, você vai conhecendo a si mesmo. E quanto mais você conhece Deus, mais você terá noção do caminho que você deve escolher. Quantas pessoas hoje estão escolhendo caminhos terríveis, porque estão ouvindo coisas, estão tomando conclusões, estão fazendo escolhas destruidoras na vida. Tudo porque não tem um conhecimento básico de Deus. Então, o que de fato sabemos sobre Deus?
Às vezes o nosso conhecimento hoje ainda é um conhecimento tão somente religioso. Quando o conhecimento é religioso, tudo que sabemos sobre Deus, sabemos a partir do púlpito, ou seja, somente aquilo que os nossos pregadores nos informam, nos passam. Então esse é o primeiro conhecimento. É uma noção elementar, uma noção muito básica. É preciso caminhar, é preciso fluir, como o Diego disse agora há pouco. Temos uma necessidade de caminhar, de crescer, de conhecê-lo melhor. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais as pessoas que convivem conosco recebem mais doce de nós. Quanto mais somos religiosos, mais as pessoas que convivem conosco se perdem, porque não conseguem ver Deus em nós. Porque não consegue ver Deus nas nossas escolhas, não consegue ver Deus na nossa conversa, não consegue ver Deus nas nossas brincadeiras. Deus está sumido e apagado pela nossa religião, quando tudo que nós temos é a nossa religião. Então o profeta chegou na religião e chamou os religiosos: vinde, voltemos ao Senhor. O profeta estava chamando-os de casa. Amém? Vocês estão entendendo? O profeta estava chamando-os de casa. Amado, não se contente, porque você já é um crente. Deixa o Espírito Santo te chamar. Permita Ele te chamar. Amém? Segunda pergunta que eu quero considerar com você. Quanto do que sabemos sobre Deus está correto? Quanto do que nós sabemos sobre Deus está correto? Vai abrindo aí Mateus capítulo 15. Eu me lembro, um dia depois de muito tempo, que não encontrava um colega, nós numa época, no começo da minha conversão, nós congregamos juntos, e aí uns 7, 10 anos, não sei, sem vê-lo, eu estava na Mato Grosso, próximo àquela antiga Pão Nosso. Daí encontrei ele ali na frente, começamos a conversar, e ele com um garotinho, e ele me apresentando o garoto como filho, e falou para o garoto: dá paz do Senhor para o irmão, dá paz do Senhor para o irmão. Garoto tímido, né? Dá paz do Senhor para o desconhecido, né? Aí ele vira para o menino e fala assim: olha, papai do céu não gosta de criança que não dá paz do Senhor. Será que o papai do céu não gosta de criança que não dá a paz do Senhor? Eu não sei se ele, realmente eu não sei. Pensando sobre isso, eu não sei se ele tinha noção do que ele estava falando. Mas quantas vezes nós ensinamos os nossos filhos dizendo que o papai do céu não gosta, quando o papai do céu não está gostando é do que nós, os velhos, estamos falando. Porque estamos dando informações falsas sobre o Pai do céu. Informações erradas. Estão entendendo, amados? Estão compreendendo? O profeta diz: vinde e voltemos ao Senhor. Às vezes, existe um povo que está perdido, mas está perdido, seja por causa de um púlpito, que é uma lástima, né? Uma pregação que não está ensinando o que presta, o que deve ensinar, seja por causa de pais que não ensinam coerentemente, corretamente sobre Deus, ou livros que estão sendo lidos, que ensinam porcaria, e eu quero te dizer que tem muito no mercado, até nas livrarias evangélicas. Mas o fato é, tem um povo perdido, e o povo perdido é o povo de Deus. E Deus está chamando o povo para Ele.
Amém? Então, capítulo 15 de Mateus. Olha só uma outra coisa que faz com que os homens se percam, com que a gente se perca. Nós que chegamos em Deus nos percamos. Isso aqui faz qualquer um se perder. Então, verso 1 do capítulo 15 diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Olha a preocupação. Os caras estavam ali só de polícia, observando o que Jesus e os que caminhavam com Jesus, os discípulos de Jesus, estavam fazendo. E eles não estavam ali para aprender, eles estavam ali como críticos. Daí, eles tinham informações sobre o que deveria ser feito. Eles não estavam para ser discípulo ou aluno de Jesus, estavam ali para ser mestre, também para inquirir, né, fazer questionamentos. Então, por que não os seus discípulos não estão obedecendo às regras, às tradições dos mestres? E o verso 3, Jesus fala assim, respondeu Jesus: e por quê? E por que vocês transgridem o quê, irmãos? Transgridem o quê? Mandamentos. Uma coisa é tradição. Uma coisa é tradição, outra coisa é mandamento. Tradição é um hábito que alguém ou um povo alcança, gosta e segue. Então você pode fazer ou pode não fazer, isso é uma coisa. Agora, o que Jesus estava perguntando é: o que é que vocês estão fazendo dos mandamentos? E essa pergunta tem que chegar até aqui hoje à noite. O que é que nós estamos fazendo dos mandamentos? Jesus queria saber, vocês estão guardando as tradições, mas estão deixando os mandamentos. O primeiro conhecimento de Deus que nós temos é o conhecimento religioso. E nós tomamos um conhecimento das tradições. Vamos para uma igreja e já naquela igreja conhecemos as tradições daquela igreja. Às vezes, meus irmãos, quando nós aprendemos o evangelique, então, paz, a paz do Senhor, graça e paz, né? Vê um irmão, saúda aquele irmão com a paz, com a graça e com a paz do Senhor. Comportamento de crente, roupa de crente, vestido de crente, as mulheres, veste de crente. Olha, hoje eu estou aqui de crente, né? Coincidentemente, né? Frio, estou de crente aqui. Segunda-feira, deixa eu só abrir um parênteses que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Um colega estava no presbitério, na nossa reunião, e ele disse o seguinte: eu fui pregar numa determinada igreja, um pastor conversando com outro e fazendo a pergunta como ele agiria naquele caso. E cheguei lá e eu estava com meu paletó, calça social, sapato, tudo. Mas eu não estava de gravata. Então eu ia pregar naquela igreja, eu estava lá no púlpito, era uma igreja que tem as cadeiras assim e tal, na tradição, isso é uma tradição, não precisa, para Deus estar, não precisa pôr cadeira, né? Mas não tem problema, quem quiser colocar. Ele estava sentado numa daquelas cadeiras e viu uma movimentação e tal. Daí a pouco a esposa do pastor chega, chama ele, vai assim próximo, conversa. Daí a pouco o pastor sai, vai lá adiante, volta. E chama esse colega: pastor, vem aqui um pouquinho. Aí o colega chegou lá e falou assim: olha, eu quero que o irmão não me interprete mal, me entenda bem. Mas é o seguinte, aqui na igreja, ninguém pode pregar de gravata. Sem gravata, sem gravata. Obrigado. A esposa é para isso. Ninguém pode pregar sem gravata. Aí esse irmão falou assim: não, eu até gosto de gravata, eu não estou com a minha aqui, porque eu não tenho gravata.
Por isso que eu coloquei minha calça, meu terno e vim. Ainda bem que ele não tem gravata, né? Imagina se não tivesse outras peças. Aí ele falou assim, pois é por isso que eu estou aqui com essa gravata, pode usar e ficar com ela para o senhor. Ele falou, não, pois não. Foi, colocou a gravata e ficou na unção. E pôde pregar. Queridos, eu repito a primeira pergunta. O que é que você sabe sobre Deus? Até onde você conhece Deus? O que você conhece de Deus é verdadeiro, meu irmão e minha irmã? Tem peso? O que você conhece de Deus pode salvar a tua vida? Pode salvar a vida de alguém? O que você conhece de Deus? Pensa em termos de valores. Que valor tem o que eu sei sobre Deus? Porque se o que nós sabemos sobre Deus tem valor, então tem que ser o quê? Compartilhado. Sim ou não? Se o que eu sei sobre Deus tem valor, precisa ser compartilhado. Amém? Se o que eu sei sobre Deus não tem valor, se o que eu sei sobre Deus não é real, se o que eu sei sobre Deus é duvidável, então eu não devo passar. Eu não devo passar. Mas se o que eu sei sobre Deus é real, é verdadeiro, tem peso, tem valor, então eu preciso compartilhar. Porque não são valores meus que vieram para mim. Na verdade, chegou como um favor de Deus, e hoje são valores que estão aqui, que precisam ser repassados. Precisa ser repassado. Primeira pergunta, o que você sabe sobre Deus? Qual que é a segunda pergunta? Qual que é a segunda pergunta, Igreja Santa? O que você sabe sobre Deus é correto? Você tem confiança no que você sabe sobre Deus? Jesus está falando, primeiro eu falei Oséias, falando para o povo de Deus. Aqui nós temos Jesus falando com os religiosos. Para quem não sabe, essas pessoas que Jesus estava falando com eles, e que Jesus cobrou a eles submissão aos mandamentos, eram religiosos. Só tem um problema, que quando uma pessoa ela tem mais vínculo com a sua religião do que com Deus, quando ela tem mais vínculo, quando ela tem mais envolvimento, conhecimento com a sua religião do que conhecimento de Deus, ela realmente não tem submissão alguma aos mandamentos de Deus, porque ela é vidradona, ligadona nas tradições da sua religião. Ela sabe tudo sobre a sua religião e não sabe nada sobre Deus. A tradição nos mata. A tradição nos mata. A tradição nos dá um conformismo. É como se nós já estivéssemos na glória. Como se as coisas já estivessem tudo pronta. É como se aqui fosse o nosso repouso. É como se pudéssemos olhar para o mundo que está uma miséria, uma desgraça, e falar, oh, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Segunda Timóteo capítulo 24.
Ah, você abriu? 2 Timóteo 24? 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Quando eu erro desse jeito, eu sempre lembro de um caso de um pastor, eu já também contei isso para vocês, né? De um pastor que chegou numa certa igreja e falou assim: irmãos, amanhã eu vou pregar sobre a mentira. E ele disse: eu quero primeiro que vocês tomem nota, estudem, e amanhã eu vou falar, porque vocês precisam de um pouco mais de bagagem para me falar sobre esse assunto. Estudem o Evangelho de Marcos, capítulo 17, e amanhã eu vou ministrar sobre mentira. No dia seguinte ele chegou lá e falou assim: qual é a mensagem de hoje, pessoal? O que eu vou falar? Vou falar sobre o que hoje, pessoal? Sobre mentira. O que eu pedi para vocês fazerem? Estudar Marcos 17. Quantos leram Marcos 17? Ixi, aquele tanto de gente levanta. Aí ele falou: pois é para você que eu quero pregar nessa noite. Mateus, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. Diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Amém? Glória a Deus. Não convém brigar. Servo não briga. Servo de Deus não briga. Amém? Diga: eu recebo. Aleluia. Nem dentro de casa, viu, comadres? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser o quê, irmãos? A sua fala brando, a minha fala amável. Para com quem? Olha, vamos dar continuidade nesse conhecimento de Deus. Oséias disse: conheçamos e prossigamos, né? A minha diz: conheçamos e nos esforcemos por conhecer mais a Deus. Preste atenção que você, na palavra de Deus, você não vê só a regra. Na palavra de Deus você não vê apenas um mandamento, mas na palavra de Deus você vê o que nós mais precisamos ver. Sabe o que nós mais precisamos ver na Bíblia? Nós precisamos enxergar o coração de Deus. E aqui, nesse verso que nós estamos lendo, nós enxergamos o coração de Deus. Olha só: ao servo do Senhor não convém brigar. Irmãos, Deus está simplesmente nos dizendo o seguinte: filhos, onde vocês estiverem e forem informar a minha mensagem, a minha palavra, ainda que a minha palavra seja a palavra mais importante, mais nobre, e seja a palavra de salvação, se alguém não aceitar, se alguém se opor, seja brando, seja manso. Não amarra bomba na cintura e não exploda aquelas pessoas, não. Trate com mansidão. Estão ouvindo? Estão entendendo o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é um Espírito totalmente diferente. Hoje as pessoas têm uma ideologia ou têm a sua religião, e quando não há conversões às suas religiões, tratam os inconversos, os não convertidos, como se fossem bichos, animais que precisam ser explodidos, destruídos. E fazem isso em nome de um Deus. E quantos jovens, quantas pessoas estão recebendo essa mensagem dizendo: eu preciso fazer isso também? Esse pessoal está certo em fazer assim? Sabe por que eles estão fazendo? Porque nunca chegaram em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, como você chegou. Porque no capítulo 2, verso 24, você não está vendo apenas uma regra. A regra para a igreja de Cristo da Praça do Emanuel é: ao servo do Senhor não convém contender. Não é isso. É uma regra para mim não contender, sim. É um mandamento, sim. É isso. Mas não é apenas. Nesse mandamento eu percebo o espírito que eu estou servindo.
Você consegue perceber Deus? Amém? O que você sabe sobre Deus? Você consegue perceber que é assim que você tem que viver? Você consegue entender que Deus quer que você viva isso, é exatamente isso? Porque eu vou empurrar a goela abaixo uma informação que alguém não está preparado aqui. De novo, verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, diz a minha versão, mas sim ser amável. Para com quem? Para com todos. Aí ele diz, apto para ensinar, e depois, paciente. Irmãos, olha, você conhece Deus? Você está vendo Deus aí? Aí ele diz no verso 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Nosso nível de conhecimento de Deus tem que se aprofundar, tem que ampliar. Aqui eu vejo um Deus que não diz para mim, Cosme, regaça as mangas, e quando você encontrar um opositor na igreja, parte para cima, meu servo, e deixa o cara desmontado. Aí depois você pergunta para ele, e aí, vamos andar comigo ou não? Às vezes há evangélicos que, por não conhecer Deus, estão olhando para essas filosofias dessas pessoas que estão destruindo todo mundo aí, estão dizendo, será que eles não estão certos? Olha, que lástima, que visão. Verso 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. A nossa principal bravura tem que ser conosco, para nos deter. Amém? E aí, passar o conhecimento de Deus de acordo com esse Deus aqui. É esse o Deus que nós estamos anunciando. É esse o Deus que nós precisamos conhecer. Glória a Deus. Terceira pergunta. Onde obter verdades a respeito de Deus? Onde obter verdades a respeito de Deus? Ainda em Timóteo aí, no 2 Timóteo, agora no capítulo 3, verso 16 e 17. A palavra diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil. Você crê nisso, amados? Amém? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós ampliaremos o que nós conhecemos sobre Deus, não estudando os livros que os homens que não conhecem Deus nos informam a respeito dele. Nós aprofundamos e nós ampliamos o conhecimento que nós temos sobre Deus quando nós procuramos Deus na palavra. Quando nós enxergamos Deus na palavra, quando nós formamos a tradição, a boa tradição, o bom hábito de estar com as Escrituras todos os dias, procurando Deus na palavra, procurando compreender Deus, procurando compreender a vontade de Deus, que Deus é esse que nós servimos, que Deus apaixonante é esse que nós servimos. Amém? Que Deus tremendo é esse que nós servimos, nas Escrituras. É aqui que nós vamos ter conhecimento de Deus, ampliar o conhecimento de Deus. A quarta pergunta para a gente encerrar. Qual a importância de tudo isso?
Será que é importante conhecer Deus? Volta aí agora para Atos capítulo 9. Capítulo 9 de Atos. Vamos ler de 1 a 6, do capítulo 9 de Atos, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Você está entendendo a linguagem, né? Saulo estava aqui desejando destruir, matar os discípulos, eliminar os discípulos. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Bom, você conhece a história. Esse Saulo, que era perseguidor, se tornou um dos homens que mais teve revelação de Deus, e que mais serviu a Deus e que mais levou o Evangelho. Qual a importância de conhecer Deus? Imaginem esses radicais que explodem pessoas, que destroem tudo e todos, obtendo revelação do Deus verdadeiro. De quem é o Deus verdadeiro? De como é o Deus verdadeiro. Imagine eles desejando conhecer o verdadeiro Deus e servir o verdadeiro Deus. Ao obter a revelação de Deus e servindo Deus, a primeira coisa que eles deixariam de fazer é destruir outras pessoas. Por quê? Porque o conhecimento de Deus daria a eles uma vida social diferente da que eles interpretam hoje. Estão entendendo, amados? Mas nós estamos falando de gente que vive assim, mas nós também vivemos outras coisas. Nós temos as nossas explosões também, e todas elas estão baseadas na pequenez do nosso conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós respeitamos as pessoas, mais nós valorizamos as pessoas, mais nós queremos o bem das pessoas. Mas o bem está no nosso jogo, nas nossas atividades, no nosso coração, na nossa prática de vida. Tudo porque conhecemos Deus. E o contrário também é verdade. Erramos muito porque não conhecemos Deus. Vamos ficar de pé? Bom, tudo que falamos aqui precisa ser útil. Em primeiro lugar, para mim que falei. Tudo que falamos aqui precisa ser útil. Responda a primeira pergunta para você, orando a respeito: o que eu conheço de Deus? O que eu conheço de Deus? Você conhece a escritura que diz: Deus é amor. Amém? Amém? Deus é amor. Então, logo, Deus não é ódio. Expulse o ódio do seu coração. Deixa o Evangelho transformar você nessa noite ainda. Expulse o ódio do seu coração. Expulse a vingança do seu coração. Expulse a amargura do seu coração. Dê espaço para esse Deus da Bíblia. Faça uma troca. Hoje eu estou colocando no banco a minha religião e vou levar Deus para casa. Faça uma troca. Hoje a religião fica, Deus vai comigo.
porque eu não quero me justificar mais na minha religião. Sou crente, creio em Deus, isso, aquilo, blá, 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 blá. Não dá em nada isso. Deus é amor, amém? Deus é amor. Deus é amor. Deus vai fazer uma explosão aí dentro de você. Deus vai fazer uma explosão dentro de você. Se recuse a se submeter à ira. Se recuse a se submeter à vingança. Se recuse a se submeter ao espírito do divórcio. Se recuse a se submeter às coisas que Deus não está nela. O seu conhecimento de Deus tem que te dar uma nova vida. Feche os olhos. Faça você a sua oração. Peça para Ele, me socorra, Deus. Me ajude a te conhecer mais. Me ajude a te conhecer mais, Deus. Me ajude a te conhecer mais. Todos nós vivemos nos nossos particulares, nossos dramas, lutas. Todos nós. Você, eu, todos nós. Mas, amado, o nosso Deus, meu querido, você que veio nessa noite, veio para ouvir essa palavra. O nosso Deus nos conhece e conhece também nossa luta. Nossas perseguições, nossos pecados, nossas fraquezas. Ele conhece tudo. E coisas às vezes vão protelando, não se resolve na nossa vida, porque nós estamos de mãos dadas com nossa religião e não com Deus, o nosso Deus. Mas fala para Ele, Pai, eu quero te conhecer e eu estou à disposição de uma mudança radical de vida. Estou à disposição de uma mudança radical de vida. Esteja falando com Ele. Feche os seus olhos e esteja falando com Deus. Pai, nós estamos aqui e queremos sim isso, mais do que qualquer coisa. Nós queremos te conhecer. Conhecer esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Oh Deus, nós não queremos nos limitar. Nós não queremos nos limitar a esse conhecimento básico, religioso. Nós não queremos nos limitar, meu Deus, a esse conhecimento que nos deixa vazios. Nós queremos, ó Deus, conhecer um Deus que fala, que age na nossa vida, que transforma corações. Apresentamos ao Senhor os nossos sufocos, os nossos problemas. Em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda o povo que está nesse lugar. Ajuda o povo que está nesse lugar. Ajuda o povo que quer ser transformado, que quer andar com Deus, que quer permitir o conhecimento de Deus ampliar, alongar. Faz isso em nome de Jesus na vida desse povo que está aqui, Pai. Esse povo está aqui por causa do Senhor. E esse povo, em nome de Jesus, possa caminhar muito mais do que, ó Deus, a religião permite. Muito mais do que a religião permite. Leva esse povo a caminhar contigo, Deus. Leva esse povo a caminhar com você. Você está orando o seu problema, você está falando com Deus sobre isso. Você está lembrando das perguntas. O que vale esse conhecimento que eu tenho sobre Deus? Que valor tem? Que valor tem? Que valor tem? O que eu sei sobre Deus tem feito o que por mim? Tem feito o que por alguém? Tem feito o que? Onde o que eu sei de Deus faz o quê? Faz o que? Move o que? Mexe o que? O que eu sei sobre Deus está vivo?
que eu sei sobre Deus tem poder. O que eu sei sobre Deus pode dar esperança a alguém, está dando.